Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo onde você vai aprender como criar um orçamento irresistível. Isso mesmo, um orçamento irresistível. Se você está aqui é porque provavelmente você está lidando com a questão da crise do coronavírus, porque a concorrência na sua região é desleal, porque você não consegue fechar negócios ou porque você tem algum problema com a mão de obra, seja lá qual ele for, esse vídeo é para você. Bom, então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vou falar para você, vou explicar o passo a passo para você de como você vai criar um orçamento irresistível. Isso mesmo. Só um minuto. Antes de mais nada, eu quero falar um pouco quem que sou eu. Exatamente, aquele cara que apareceu. Quem que é esse cara aqui que aparece no meu Facebook, no meu Instagram, não sei de onde é, falando de orçamento irresistível? Bom, meu nome é Rogério Fernandes, eu atuo no mercado de eventos e de show desde 1998. Isso mesmo. Sou casado com a Vânia, pai do Cauã, de 12 anos, e do Davi, de 8. Sou carioca, mas moro em São Paulo há mais de 25 anos. Então eu digo que eu sou paulistoca, né? E desde que eu entrei no mercado de eventos lá em 1998, eu fiquei apaixonado, porque a empresa que eu entrei como ajudante geral, não sabia nada, mas a empresa que eu entrei fazia vários shows grandes, como Sandy Júnior, Alta Samba, Só Pra Contrariar e entre outros, fora a quantidade de eventos, então cada dia era uma loucura, um evento diferente. Eu confesso que parece que o bichinho me picou assim, que eu fiquei apaixonado por esse mercado de eventos. Então, desde que eu entrei, eu comecei a estudar muito, eu só falava sobre iluminação, só falava sobre show, comecei a aprender. Eu era 150% focado nessa área. E isso fez com que em menos de um ano e meio eu já estava operando luz. Isso mesmo, então eu comecei a operar a iluminação do Sol para Contrariar com outro iluminador junto e fui por aí por mais um ano e meio. Depois eu tive a oportunidade de sair da empresa que eu comecei e ir para uma outra empresa com a oportunidade de ser um iluminador de uma banda conhecida sozinho. Então foi aí que eu fui para essa outra empresa e eu assumi a turnê da Vanessa Camargo. A primeira turnê dela, então eu viajei pelo Brasil inteiro por 2 anos, 3 anos, se eu não me engano, entre 2 e 3 anos, fazendo a turnê como iluminador e liderando e gerindo toda a equipe. E foi aí que eu comecei a pegar, além de estar fazendo a iluminação, eu comecei a pegar a expertise de liderança, né? De liderar as pessoas. Então, no final de 2002, eu tive a oportunidade de ir para a América Latina por essa empresa. Nós fomos lá dar um treinamento e por lá eu fiquei 6 meses, né? Fiquei lá 6 meses dando um treinamento e rodando toda a América Latina. Depois que eu voltei para o Brasil, eu voltei com um software chamado Martin Show Designer. Era um software onde a gente conseguia programar, mostrar a cenografia, mostrar a iluminação, como ela ia funcionar. Então, quando eu voltei e montei uma empresa que é a Show Design dentro de uma garagem. Então, era uma empresa de projeto onde nós fazíamos muitos projetos, somente projetos. Só que, para a nossa sorte, quando foi ali entre 2003 para 2004, veio aquela grande explosão de todos os artistas precisarem de uma gravação de DVD. Então foi aí que nós explodimos. Então todos os artistas, a maioria, nos contratavam para a gente fazer as gravações de DVD. Então nós fizemos desde Cláudia Leite de Copacabana quanto Calypso lá em Manaus. E isso deu uma expertise de gerir não só a nossa equipe, mas gerir outras equipes, outras empresas somente com o projeto, né? Então isso foi 2006, 7, 8, 9. Quando chegou em 2010, o mercado já estava se adaptando, tinha outras empresas, outras produtoras fazendo esse tipo de serviço. E aí nós estávamos, além de DVD, fazendo eventos e também no mercado de turnê. Então a gente viajava com mais de 10 artistas, entre eles Aviões do Forró, Cláudia Leite, João Bosco Vinícius, César Menotti Fabiano, e outros menores, outros artistas com menor expressão. Então isso aconteceu por 2010, 11, 12, 13, quando o mercado chinês começou a invadir, né, os equipamentos chegarem baratos, os artistas começaram a mudar, eles começaram a comprar equipamento e começar esse modelo de viajar com artistas começou a acabar. E aí, logo de 2014 para 2015, veio a crise.
Exatamente, já veio uma crise lá atrás, que foi na reeleição da Dilma, que estavam todos segurando a economia para parecer que estava bem, e aí de fato pegou muito o mercado que eu atuava. E nesses momentos eu sinceramente não sabia o que fazer. Para mim era um sentimento de muita tristeza depois de fazer muitos trabalhos, faturar muito, estar numa situação tão apertada. Então eu me sentia despreparado, eu não tinha noção do que eu tinha que fazer. E aí nós fizemos algumas demissões, tivemos alguns problemas processuais. Mas o fato é que um dia eu estava lá na empresa sem saber o que fazer, sem solução na cabeça, solução nenhuma. E aí eu estava lá na internet e aí vi um cara chamando empreendedores para participar de um evento ao vivo em São Paulo. Eu falei, bom, eu não tenho nada a perder, eu vou lá nesse evento. Então eu tô lá, sentado lá na frente, lá no espaço do evento, lá do lado esquerdo. E aí começa a música, entra o palestrante. Aí o cara faz uma pergunta, ele se apresenta e faz uma pergunta. Ele fala, olha, quem aqui sabe a diferença entre especialista e gestor? E eu confesso que nesse momento eu não sabia. E aí ele falou que assim, olha, um advogado, quando ele se forma em direito e faz a prova da OAB, ele é um advogado, ele é um doutor, advogado. Mas quando ele monta um escritório de advocacia, ele continua sendo um advogado. Uma dentista, quando ela se forma na faculdade, ela é uma dentista. Faz especialização, ela é uma dentista com especialização. Mas quando ela monta uma clínica, ela continua sendo uma dentista. O fato é que para ser gestor você tem que conhecer de várias outras coisas, como marketing, modelo de negócio de uma companhia, contabilidade, vendas, uma série de coisas para que uma empresa ande. E é por isso que as empresas quebram, mais de 75% das empresas quebram entre 3 e 5 anos de vida. E eu confesso que nessa hora parecia que o chão tinha aberto, assim, porque eu falei, caramba, então eu sou um especialista, eu não sou gestor. Eu sou um cara que tem empresa, já faz tempo, né? E já tem mais de 10 anos, eu achei que eu era um grande empresário e estou ficando presente que eu não sou nada. Então eu fiquei muito mal naquele momento e aí eu tinha duas opções. Uma, achar que aquele cara ali não era ninguém, quem que é esse cara? Eu sou um cara de sucesso, ele está falando uma grande de uma bobagem. Ou falar assim, ok, estou presente que realmente eu não tenho conhecimento, então o que eu preciso fazer para resolver o problema? E o fato é que eu peguei e falei, bom, eu vou procurar quais as necessidades para se desenvolver num grande gestor. E daí para frente eu me desenvolvi muito, eu fiz curso de marketing, marketing digital, desenvolvimento pessoal, liderança, desenvolvimento profissional, fiz várias coisas, participei de grupos de empresário, mentorias com vários grandes players do mercado. E aí desde daí então que eu venho falando para donos de pequenas e médias empresas de eventos. Isso mesmo, por quê? Porque lá naquela época eu sofri muito e não tinha ninguém que falava de evento. E eu gastei muita grana. Eu acho que 60 a 70% das coisas que eu fiz não foram necessárias para o meu negócio hoje, o que eu aplico, entendeu? E por quê? Porque não tinha ninguém que falava sobre isso, porque o nosso mercado realmente é diferente, o nosso mercado de serviço. Então, essa pessoa que entrou no teu Facebook, no teu Instagram e falou que tem um orçamento irresistível. E aí eu vou te explicar o porquê esse orçamento é tão irresistível, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero que você fique aqui comigo até o final, que eu vou te dar 2 bônus. Você vai sair daqui com 2 bônus, além de sair chocado com essa live que eu vou te passar. Porque você não vai aprender como mandar um orçamento. Você não vai saber, tantos aparelhos de som custa X, de luz Y, então orçamento assim. Não é isso que eu tô aqui para te ensinar. Eu vou te explicar como funciona o ser humano mentalmente. Eu vou te explicar como que é a cognição dele, o porquê que o ser humano vai para frente, faz sim ou fala não. Então, o nosso orçamento é o orçamento que realmente fez com que a nossa empresa conseguisse ter resultado. Depois de muitos ajustes e muito estudo, nós achamos um formato onde a gente tem um passo a passo que ativa a emoção do cliente e a gente
consegue ter o sim dele, tá bom? Mas antes, eu quero te falar uma coisa, a diferença entre preço e valor. Exatamente isso. Bom, preço é quando o seu cliente vai ter que desembolsar para investir no seu projeto. Agora, valor é a percepção do cliente sobre aquilo que você está oferecendo. É o benefício, qual o benefício que ele vai ter. Então, quanto mais benefício, a gente fala de empilhar valor, quanto mais benefício aquilo ali for oferecer para ele, mais valor agregado vai ter e vai ter impacto e vai ter uma forma que você vai gerar um formato que ele não vai conseguir discutir contigo porque você não vai estar comparado a nada. Então eu vou te dar um exemplo aqui do que eu estou querendo dizer. Uma carteira Montblanc. Uma carteira Montblanc é um negocinho desse tamanho de couro preto que tem repartição e um símbolozinho, ok? Ok, uma carteira de couro preto que tem repartição você acha por R$ 20, R$ 50, R$ 100. Por que uma carteira da Montblanc custa R$ 1.500? Porque ela tem um valor agregado, ela tem um benefício. A pessoa que está com ela não está com a carteira porque a carteira vai guardar o dinheiro, a função da carteira. Ela está com aquela carteira porque aquilo ali vai trazer status. Na hora que ela sacar da carteira, ela, no emocional dela, ela tem o significado do que aquela carteira ali representa. Então isso faz com que a pessoa pague o valor que é pago por uma carteira. A mesma coisa com uma bolsa Louis Vuitton, a mesma coisa com um iPhone. Então, celular, muitos celulares são vendidos e falam no telefone, você fala da mesma forma. Só que por que o iPhone é tão caro? Porque ele tem um valor agregado, ele tem os benefícios que você quer, é um status. E eu vou te explicar aqui que no seu orçamento, no seu negócio, você vai ter que criar essa diferenciação. E eu vou te explicar como, tá bom? Bom, então, por que esse orçamento funciona? Me fala aí, que milagre é esse que esse orçamento funciona? Bom, não é milagre, na verdade são estratégias de gatilhos emocionais dentro do orçamento que faz com que você tenha o sim do seu cliente. Exatamente, você vai ter o sim do seu cliente. Então, por quê? Porque você não vende razão, você vende emoção. O cliente faz a compra na emoção. Quando ele vai comprar algo, ele pensa no benefício que ele vai ter, com quem ele vai estar e como vai ser isso. Então é por isso que o seu cliente, naquele momento, ele vai lá e fala sim para você. E é por essas e outras maneiras que nós vamos explicar o passo a passo do orçamento, o porquê que tem todos os gatilhos mentais ali, tá bom? Então, agora nós entramos na parte do orçamento, tá bom? Essa é a primeira página do orçamento. E o que tem aí? O logo da empresa. Só isso, nada mais, nada menos do que somente o logo da empresa, tá bom? Então nós vamos para a próxima, e essa próxima é sobre o gatilho de autoridade e afeição. Isso mesmo, a primeira página é o logo e depois é o sobre nós. Então, o que seria o sobre nós? É onde você vai colocar um breve resumo da sua empresa. Quem você é, o porquê você é o que tá, porquê você faz o que faz, certo? Qual que é a sua história, o porquê você faz e por que você tem essa missão. O que você valoriza, o que você garante. Então, todo esse breve relato deve estar dentro do quem somos nós. Então, aqui em amarelo é o exemplo que nós usamos na empresa, que é: desde 2002 atuamos de uma forma intensificada no mercado de shows, festivais, eventos corporativos e sociais por todo o Brasil. Nascemos de uma paixão empreendedora e nosso foco é agregar valor e experiência em cada evento que realizamos. Para nós, perfeição não é o suficiente. O seu evento será inesquecível. Então é isso que a gente apresenta para o cliente. Só que nesse momento, na hora da apresentação, quando a gente fala isso que está em vermelho, gatilho da autoridade e afeição, isso na hora que você for fazer essa apresentação, você não tem isso aqui, você tira. Isso vai estar só no teu conhecimento. Então, afeição e autoridade é o primeiro ponto de contato. Então, para você criar confiança e criar uma conexão, existe uma coisa na PNL chamada rapport. Exatamente, Rogério. O que é rapport? Rapport é um espelhamento. Então, como você faz rapport? Você espelha
a outra pessoa de uma forma totalmente natural. Então, por exemplo, você foi no escritório da pessoa e viu uma foto dela jogando tênis. Então você vai se conectar com isso. Nossa, você gosta de jogar tênis? Que legal, pô, gostaria muito, mas nunca tive oportunidade. Ou, cara, eu sou fã do Gustavo Kirten. Nossa, ou qualquer coisa. Você não precisa ser artificial, você só precisa ter pontos de contato que conecte com ele. Isso faz com que se quebra o gelo, isso faz com que você já crie uma afeição, tá bom? Ah, você vê uma foto do filho dela, do filho da pessoa. Você pode comentar, ah, você tem um filho, eu também tenho. Nossa, que legal, quando eu for pai eu quero ter um filho homem. E por aí vai, é nesse formato. E aí, história. A história, você tem que criar a sua história, você tem que ter uma história do todo o seu porquê, eu já falei isso. Tratamento pessoal e personalização. Você tem que tratar seu cliente como se ele fosse único. Então, por isso que eu vejo muitas pessoas reclamando de concorrência, isso, aquilo, outro, só que a pessoa fala assim, ah, quanto custa tal serviço? Aí você vai lá e fala, manda o preço no WhatsApp, isso aqui custa um buffet para 50 pessoas, custa tanto. Não é desse jeito, se você não está tratando ela como única, por que ela vai te tratar como uma única empresa? Personalização. Hoje estão se falando muito de humanização. Eu estou montando uma palestra para falar só sobre isso. O que é humanização? É você encontrar um padrão, um formato de você tratar o cliente como se ele fosse a única pessoa que você está atendendo naquele momento. Isso vai fazer com que você consiga ter mais sim do seu cliente. Existe hoje N ferramentas onde você pode tratar o cliente com humanização, que a gente pode falar mais para frente, mas você tem que tratar o seu cliente como uma pessoa única, tá bom? Bom, a próxima página. A próxima página é sobre o que? Gatilho da autoridade. Então aqui você vai pegar e pôr fotos dos trabalhos que você vai realizar. Agora uma grande notícia para você, né? Uma grande ideia. É assim, coloque foto que condiz, que crie conexão com o que o cliente que você está apresentando. Então, por exemplo, você vai estar apresentando o seu projeto para uma noiva. Então não faz sentido você botar as fotos do trabalho de uma rave que você fez. Então você tem que ter fotos de algum trabalho social, de decoração, do que for que você está vendendo. Então sempre conecte com o que você está falando, tá bom? Com quem você está falando, para que ela entenda que é algo direcionado, algo personalizado para ela e não um catálogo de trabalho que você faz. Então a pessoa é noiva, você está mostrando lá uma rave, uma outra coisa que não tem nada a ver, entendeu? A pessoa quer um buffet de jantar e você está mostrando um coffee break. Não, você tem que mostrar material que esteja em conexão, tá bom? Bom, quais são as estratégias para o gatilho da autoridade? Indicação de famoso. Então, na hora que você estiver mostrando a foto, você vai conectar algum famoso de uma cidade que você prestou serviço. Falou, eu fiz o casamento dessa pessoa, que é uma pessoa que eles trabalham em conjunto. Você vai estar fazendo uma reunião num laboratório ou num hospital. Aí você fala, eu fiz um evento da Libs, que é um laboratório, é um exemplo. Então você sempre tenta criar conexões através das fotos, de conectando e falando dos trabalhos maiores que você já fez, tá? Ensinar, dar dica. Esse aqui é um dos pontos que vocês, a maioria de vocês, ficam até arrepiados. Vocês vão lá, mandam o orçamento, sai correndo do cliente, não vou falar nada, senão ele vai fechar com o concorrente. Você tem que falar, você tem que dar dica, você tem que mostrar que você realmente sabe do que você está falando. Agora há pouco tempo, em novembro, eu fui chamado numa prefeitura para fazer um Natal iluminado. E aí eu cheguei lá, eu desci do carro, e aí o cara estava lá me esperando, e ele falou, olha, a gente está pensando aqui em soltar uma trilha sonora e aí tudo funcionar junto, então a gente queria que a luz ficasse aqui na praça, que acontecesse isso assim, dessa forma e dessa forma. Eu falei, ok, então a gente tem que produzir uma trilha sonora, a trilha vai ter esse clima, depois a gente vai criar esse momento, aí as luzes vai fazer dessa forma, a gente tem que pôr luz aqui, 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 tem que pôr esse tipo de luz, esse tipo de equipamento, o som tem que ficar aqui. Eu fiquei em 15 minutos e eu falei para ele o que precisava ser feito. Ele tinha muita urgência, eu cheguei em casa e mandei o orçamento para ele.
e ele virou e falou que assim, cara, o seu orçamento foi o mais caro, mas eu vou fechar com você porque você foi a única pessoa que eu tive confiança que realmente sabe do que está falando, realmente sabe o que é para fazer. E depois desse evento ele me mandou uma outra mensagem falando, cara, de todas as empresas que passaram por aqui, a única que eu não tive nenhum problema e que entregou mais do que falou, que eu imaginei, foram vocês. Então isso dá para vocês uma ideia do que vocês têm que falar sim. Vamos para a próxima foto. A próxima a gente deixou em branco. Caso você tenha mais de 4, 6 fotos, você coloca na página de baixo, mas não mais que isso, tá bom? 2 páginas é o máximo de fotos de trabalhos que conecte com o que o cliente está te pedindo, tá bom? Na próxima página, aqui nós falamos de autoridade e prova social. Isso mesmo. Então, veja bem, aqui é o momento que você coloca alguns dos clientes que você atendeu. Então, você tem que selecionar os melhores e maiores clientes para você colocar aqui. Então, o que acontece? Veja bem, você começa contando a sua história. Depois você vai lá e mostra os trabalhos que você faz. Cria conexão com a pessoa. Aí depois você vai lá e mostra os clientes que você já atendeu. Isso te dá muita autoridade. No próximo passo, a gente vai falar do projeto. Então você vai descrever o projeto aqui e, se preciso, colocar alguma foto. Aí nós temos mais uma folha. Essa outra foto é também para projetos. Eu vou explicar para vocês como que eu faço. Bom, imagine esse projeto que vocês estão vendo aqui. Quando eu estou apresentando para o cliente, eu começo a falar, ó, aqui esse projeto foi desenvolvido dessa forma porque a gente pensou na abertura. Então, no momento que começar a trilha sonora, aqui nessa parte de cima vai acontecer uma nuvem, essa nuvem vai rodar, na parte de baixo vai acontecer tal coisa, o painel vai abrir, o artista vai entrar, a gente vai ter uma grande explosão. Então, eu vou pintando na cabeça do cliente como vai ser. Isso a gente chama de future pacing. Exatamente, future pacing é quando você pinta na cabeça do cliente. Quem atende noiva ou debutante, isso é muito fácil, porque você está lidando com pessoas que compram um sonho. Então, quando você começa a pintar na cabeça dela, olha, nesse momento você vai entrar na passarela, vai acontecer isso, a gente vai... Faz muito sentido você cada vez mais pintar na cabeça do cliente, tá bom? Rogério, mas como tem tudo, dá para eu pintar tudo? Sim, por exemplo, imagina uma pessoa que vende vestido de noiva. Então ela vai falar, o seu vestido vai te dar uma leveza, ela vai explicar todos os benefícios do vestido, mas aí ela fala assim, imagina lá na pista de dança, na hora que você estiver com o seu marido, que vocês forem fazer a dança, esse vestido é um vestido que absorve cor, então na hora que acender uma luz azul, e aí se você conseguir colocar um gelo seco, vai... Então veja bem, a pessoa está vendendo o vestido, mas ela cria, mesmo que não vai ter lá, ela cria na cabeça da noiva toda uma cena de Cinderela, por exemplo. Então isso que vocês têm que fazer de uma forma natural sempre quando for atender o cliente de vocês. Future pacing, pintar o futuro na cabeça deles, tá bom? Bom, aqui é onde começa a ficar a brincadeira mais séria. Isso aí a gente chama de gatilho da ancoragem. Isso mesmo. O gatilho da ancoragem foi desenvolvido há muitos anos atrás por Amos Tversky. Exatamente, eles são os pais da psicologia da incerteza. O que é ancoragem? Nós, como pessoa, ser humano, nós precisamos de um ponto de referência para criar crenças ao redor, para não precisar gastar energia para poder pensar, né? Para ficar pensando e rodando em algo que a gente não tem nenhum ponto de referência. Então, quando você cria uma ancoragem, a partir dali vai ficar ao redor daquilo ali a cabeça do ser humano. Então, como isso funciona na prática? Vamos lá. O Amos Tversky criou um exercício que era o seguinte: ele tinha uma grande roda com vários números, né? E aí ele mandava a pessoa rodar. Nisso que a pessoa estava rodando e olhando os números, ele fazia uma pergunta: quantos países da África existem na organização da ONU? Tá? E o que acontecia? Quando o número era um número alto, ele falava uma quantidade de país alta. Quando o número era um número muito baixo, ele falava um número baixo.
Isso por quê? Porque nós, como ser humano, não queremos pensar. A gente pega um ponto de referência. Gente, o que eu estou falando para vocês é uma cognição. Não é, será. Não, não é será. É isso, tá bom? Não é será, é isso. Então aqui é o lugar que você vai colocar um trabalho que você fez similar ao que você está vendendo. Então, por exemplo, um buffet para 200 pessoas. Então você foi lá, mostrou o que você fez, tudo mais, aí você mostrou o projeto, aí você vai falar assim, ó, um buffet igual o seu, aí você põe a foto. Nós cobramos X mil reais. Então você sempre cobra mais alto do que você vai cobrar dessa pessoa. Então você eleva ali 10, 20, 30%, dependendo de cada situação, você pode elevar um pouquinho a margem, tá bom? Depois que você fez isso, você ancorou o seu preço. Aquele cliente fala, caramba, vai ser custar isso. Aí o próximo passo, depoimento. Então você vai pegar e botar o depoimento do cliente falando sobre o seu trabalho. O depoimento em vídeo é a coisa mais poderosa que você possa ter. E aí eu pergunto para você, você tem depoimento? Se você não tem, você lembra do cliente que te agradeceu eternamente pelos eventos? Então você precisa voltar agora nesse cliente e pedir para ele gravar um depoimento para você. Urgente. É a primeira coisa que você precisa ter, tá bom? Essa é uma ferramenta que você não tem ideia de quanto ela é poderosa. Para o seu cliente falar, sim, eu quero você. Bom, passado isso, aí você vai para a parte de preço, né? Os serviços e os valores. Então, o que você faz? Você vai descrever cada serviço que você puder descrever separadamente e aí você vai ter um valor total, tá? Depois que você tiver esse valor total ele deve ser mais barato do que o primeiro preço da ancoragem que você colocou. Um pouco mais barato. Aí você vai fazer um corte, que é essa próxima página aqui, você vai fazer um corte no preço. E por que você está cortando? Você vai dar uma explicação contundente. Então, olha, como você veio por indicação e nós não gastamos marketing, a gente tem um plano de toda vez que a gente faz isso, a gente dá tanto de desconto. Ou como a gente está no mês de aniversário da nossa empresa, a gente está te dando tanto de desconto. Como a gente está no Black Friday, é por isso que existe o Black Friday, a gente está te dando tanto de desconto. E aí a próxima página é a página com o mesmo risco e o valor real de quanto você está cobrando. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando vocês terminarem isso, eu tenho uma coisa que eu posso te garantir. Primeiro, o teu cliente nunca viu uma apresentação dessa. E o que acontece com a gente é que os clientes até dão parabéns. E segundo, a chance dele te pedir desconto é impossível. O que ele pode falar é falar assim, cara, puta, tá um pouco fora, a gente precisa ajustar. Ele fica sem jeito de pedir para você baixar o preço. Então, se você precisar baixar o preço, você pode mexer no serviço, diminuir, mudar qualquer coisa que você está oferecendo, mas o preço vai ficar alinhado ali. Por quê? Porque você já ancorou lá em cima e você já baixou bastante. Tá bom? Então, Rogério, me fala uma coisa. É só eu fazer isso que eu já vou começar a vender mais? É só eu fazer isso? Sim. Olha só, eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu desenhei aqui de um funil. Isso aqui que vocês estão vendo é um funil, ok? Então, imagine esse funil aqui. Você tem aqui os clientes, eles entram aqui. Então, você tem 100 clientes que entraram na primeira parte do funil. 100 clientes. Esses são os caras que falaram assim, oi, tudo bom? Você é do buffet X? Aí você fala, sou. Nossa, eu gostaria de saber quanto custa tal serviço, né? Aí, dessas 100 pessoas, você teve contato com 70 pessoas, tá? 70 pessoas. Aí você tem uma quebra aqui, de percentual. Dessas 70, você fala assim, não, vou te apresentar minha empresa, explicar como é que funciona, quando que pode ser? Amanhã, depois de amanhã. Aí daqui para cá você apresentou para 50 pessoas. Certo? Você conseguiu apresentar. Aí daqui você apresentou, o cara falou, faz um orçamento para mim. 30 pessoas pediu o orçamento, aí você fez o orçamento. Aí você foi lá e apresentou o orçamento nesse formato, certo? Para 30 pessoas. Você vendeu para 10.
Então você tem uma métrica que você entra 100 pessoas, 70 vai falar contigo, 50 você vai apresentar a empresa, 30 você vai apresentar o orçamento, 10 fecharam com você. Se vamos imaginar que a sua empresa já é dessa forma hoje. Então só de você fazer a apresentação da forma correta, você já vai converter mais, você já vai ter mais sucesso. Isso é certeza. Agora, existe outras coisas para entrar mais gente aqui, existe algumas coisas para otimizar esse número? Existe, mas não se trata disso agora, a gente não está falando disso, tá bom? Então é sobre isso que eu estou falando agora, que é do orçamento. Sim, você já vai conseguir vender muito mais, tá bom? Bom, Rogério, mas eu não estou tendo procura, eu não estou conseguindo fechar no momento atual, a crise, a pandemia parou com tudo, cancelaram vários tipos de evento meu, a concorrência é desleal, eu não consigo fechar os trabalhos, eu não consigo acertar na mão de obra, eu estou com problema de fluxo de caixa. Você pode falar tudo isso para mim, tudo isso é válido, mas eu estou a ponto de te dizer algo muito radical, muito mesmo. O seu concorrente não tem nada a ver com quem a sua empresa é hoje. Nada, simplesmente nada a ver. Absolutamente. Você pode se perguntar agora: bom, se o meu concorrente não tem nada a ver, então quem é que tem a ver com o que a minha empresa é hoje? Bom, eu vou falar. O seu maior concorrente, o seu maior problema é você. Isso mesmo, é você. E eu posso te provar o porquê. Imagina que eu compro derivado de petróleo e vou começar a produzir gasolina aqui no meu quintal. Você acha que eu sou concorrente da Petrobras? Você acha que a Petrobras vai estar preocupada comigo? Não, né? Por quê? Porque a Petrobras é uma grande empresa, uma empresa que tem gestão, tem conhecimento, tem uma série de coisas e eu nada. Então, para você falar eu tenho um concorrente, você tem que ter uma empresa do tamanho da Petrobras, porque se você for do tamanho da Petrobras, você não vai enxergar concorrente nenhum. Quando eu falo que você tem que ter a gestão de todas as áreas, a partir do momento que você tiver isso, você não vai ter mais nada de concorrente. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para você que está comigo até agora, você está gostando do que você está vendo? Bom, eu tenho dois bônus para você. Fica aqui comigo até o final que eu tenho dois bônus para você, tá bom? Eu vou te dar dois bônus que você vai sair daqui chocado mais do que essa live, tá bom? Então vamos lá. Se para você o que você viu até agora já te impactou, imagina você comigo por 3 meses. Isso mesmo. Imagina a gente passando 2 dias inteiros junto e depois eu te acompanhar por 3 meses, aonde a gente pode falar de todo o seu modelo de negócio. Imagina a gente ajustando todo o seu modelo de negócio, pegando o que você acredita e ajustando você para ser um empresário, um empreendedor de sucesso. Imagina você ajustando o seu modelo de negócio. Sim, o 80-20, onde você bota 20% de energia e tem 80% de resultado. Aonde às vezes você tem 2, 3 tipos, 4 tipos de projetos, de serviço, de coisas e às vezes só um que dá dinheiro. Imagina você falando sobre vendas, como você vender, como você estruturar essa engrenagem que eu te falei, você saber quantos leads vão chegar aqui, como que você vai melhorar a conversão e quantos você vai terminar aqui no resultado final para você ter mais e mais e mais vendas. Imagina você aprendendo sobre marketing digital. Gente, deixa eu falar para vocês, é uma covardia as pessoas que aprendem sobre marketing digital com a gente. Por quê? Porque eles ficam com raiva das agências, eles ficam com raiva de ter impulsionado dinheiro lá no Instagram, no Facebook. Se você já fez isso, você jogou dinheiro fora. Exato, você pode ter tido resultado, ter curtido ou ter tido algum cliente, mas deixa eu te falar, você jogou dinheiro fora. Então imagina você sabendo prospectar no LinkedIn clientes, no Google, no Facebook, no Instagram e você descobrindo todas essas plataformas poderosas para você estar sempre na frente buscando o cliente. Se você acha que o problema é sua concorrência, é porque você tem poucos clientes chegando até você, porque se você tivesse muitos clientes, você não estava nem aí para o seu concorrente. E eu posso te falar que você não tem concorrente, você tem sobreviventes, é você e a outra empresa tentando sobreviver. E aí é por isso que vocês ficam
gladiação, porque vocês não têm conhecimento de expandir. Vocês são só um especialista, assim como eu, infelizmente. Você deve estar perguntando, ok, mas o que é isso, tudo isso que você está falando? Bom, eu estou falando para você da Mentoria 4X. Isso mesmo. Eu, desde 2018, eu ajudo donos de pequenas e médias empresas de eventos com uma mentoria presencial em São Paulo, onde as pessoas saem de todos os lugares do Brasil para vir para cá. Isso mesmo. E detalhe, esse custo dessa mentoria é de R$ 4.997. Isso mesmo, fora todos os custos de logística, de hotel, de alimentação, o valor dessa mentoria é de R$ 4.997. E por esse exato momento que nós estamos passando, e como meu propósito é ajudar cada vez mais donos de empresas de eventos, eu estou fazendo a mentoria online, que vai custar R$ 1.997. Exatamente. Então a mentoria online é uma mentoria onde você vai ficar 2 dias comigo full time, onde você vai aprender sobre todas essas áreas que eu te falei e eu ainda vou te acompanhar na implementação. Por quê, Rogério? Porque lembra que eu falei que eu sofri muito, perdi muito dinheiro? Exatamente. Além das pessoas não saberem sobre o nosso mercado, elas não te acompanham. Então a gente acaba parando pelo meio do caminho e não conseguindo aplicar, porque são muitas coisas. Então por isso o meu propósito de ajudar vocês até o final. Agora, se você está com dúvida se vale a pena essa mentoria ou não, olha o depoimento dessas pessoas aqui que já participaram. Bem, meu nome é André, falo aqui de Rio Branco, no Acre. Meu nome é Wellington Almeida, o nome da minha empresa é WA Produções. Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Rafael Andrade, da Candeeira Iluminação, uma empresa na cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Olá galera, aqui é Lucas Ribeiro, da Alto Silêncio. Quero falar um pouco da mentoria que eu tive aí com o Rogério. Foi algo fantástico, que realmente mudou minha vida, mudou a minha forma de pensar, a minha forma de comunicar, a minha forma de se expressar. Foi uma transformação imensa. Para mim está sendo assim excepcional. Na verdade, eu acho que eu estou nascendo de novo como empresa. A ideia de participar da mentoria 4X foi das dificuldades que a gente encontra no dia a dia. Minha empresa está meio desorganizada, então eu busquei um conhecimento, busquei aprender e caí nas mãos do Rogério e do Gabriel. Então assim, nós aprendemos muitas coisas, estamos começando a colocar em prática tudo isso. Já vou sentindo crescimento, né, na parte de clientes, na parte das vendas, né, aprendi novas estratégias. Quando eu comecei, eu era um depósitozinho pequeno e hoje eu estou num grande depósito. Eu realmente, o investimento que eu fiquei pensando, será que vai valer a pena, será que não vai? E acho que se eu pudesse, faria outro investimento, porque está sendo de muito sucesso e muita produtividade para mim. E se você, meu amigo, tem dúvida em relação a esse treinamento, te convido a mergulhar de cabeça, porque o Rogério é o cara que está se doando para nos ensinar. Bom, e aí, gostou do que você viu? Gente, essas pessoas são pessoas que pagaram R$ 5.000 e olha a felicidade deles. O André, ele tinha uma empresa e a empresa dele faturava R$ 15.000 por mês e hoje fatura R$ 40.000 por semana. É isso que está disponível para vocês com a participação. E sabe por quê? Porque infelizmente nós somos especialistas, você é especialista. Se você descobrir o tanto que tem de poder, de estratégia, de ferramentas que você pode agregar no seu negócio, só isso faz com que o seu negócio cresça. Então é o seguinte, eu te falei que no final da live eu ia te dar 2 bônus. E lá vai eles. O primeiro bônus é esse PowerPoint que você viu aqui, exatamente igual, aonde eu vou passar para você e você só vai ter o trabalho de tirar as minhas informações e colocar a sua. Esse é o primeiro bônus. E o segundo bônus, você que ainda está lidando com a situação de participar da mentoria ou não, eu vou disponibilizar para você que está aqui agora 12 parcelas de R$ 138. Isso mesmo, você vai escrever mentoria VIP no cupom de desconto e você vai pagar 12 parcelas de R$ 138, tá bom? Agora, se você ainda está com alguma dúvida se funciona ou não funciona para você, eu vou fazer mais uma coisa que eu não tinha pensado. Se em 3 meses você aplicar tudo que eu te falar na mentoria e não tiver resultado,
eu te devolvo todo o dinheiro. É isso mesmo. Toda a responsabilidade aqui, ó, no meu ombro. Preto no branco. A gente vai analisar, falar, você fez realmente tudo que nós falamos e não teve resultado. E eu vou te devolver todo o dinheiro, tá bom? Então você não precisa se preocupar e eu tenho certeza que a sua empresa vai ser uma outra empresa nos próximos 3 meses. Então você precisa clicar no link da descrição aqui abaixo e você vai cair no WhatsApp do Gabriel. Chegando lá, você vai pedir para ele o PowerPoint com o modelo de orçamento e você também vai pedir para ele sobre mais informações sobre a mentoria. Então ele vai te passar o link para você fazer a compra e te explicar todas as etapas que você precisa saber, tá bom? Bom, talvez pela experiência que eu tenho ouvido e falado com muitos donos de empresa, você nesse exato momento acha que não pode, nesse exato momento você tem o coronavírus, então você não sabe quando vai ter dinheiro, R$ 138 é algo que é dinheiro, você está preocupado, eu sei de tudo isso. Talvez você tenha uma segunda fonte de renda para estar se virando nesse momento. Isso é o que eu tenho conversado com muitos donos de empresa. E eu quero falar algo para você. Olha aqui, você está vendo esse cérebro? Esse aqui é o nosso cérebro. Nós temos 3 cérebros. Exatamente. Esse aqui é o neocórtex. O neocórtex, ele faz parte de analisar todas as coisas. Esse é o seu cérebro. Ele é o consciente, ele faz as análises. Aí depois você tem o sistema límbico. O sistema límbico, ele analisa as emoções, ele que cuida de todas as emoções. Eu quero chamar a atenção para vocês desse vermelhinho aqui. Esse vermelhinho é o reptiliano. Exatamente, o que o reptiliano faz? É o cérebro da sobrevivência. E tá, Rogério, o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver é que nesse exato momento, nessa exata crise, tanto você quanto o seu cliente está vivendo na sobrevivência. Exatamente. Agora, como você faz para fazer o teu cliente fechar com você é outra coisa. O cérebro da sobrevivência, ele tem uma amígdala, que é o que dispara todas as informações para o seu corpo na hora que ela vê que você vai passar por algum apuro. Então, se você sofre um acidente, você vê que o teu coração começa a bater, as suas veias dilatam, solta hormônio no seu corpo, adrenalina, para quê? Para te salvar. Esses são os cérebros que nós temos. Então, nesse exato momento, você pode estar com receio, com medo de participar da mentoria, mas deixa eu te falar, o teu cliente também está com medo de comprar de você. E se você não participar da mentoria, você não vai saber as estratégias, ferramentas para você fazer com que o seu cliente fale sim, para você vender para o seu cliente, para você buscar o cliente que vai fazer evento daqui a um ano, para você arrumar estratégias de buscar a noiva que vai casar daqui a 1 ano e meio. Então é sobre essas coisas que está disponível com a sua participação na mentoria. Então, se você ainda está com dúvida, clique aqui no link abaixo, fala com o Gabriel, ele vai te auxiliar, te explicar tudo e não fique de fora dessa, porque era tudo que eu queria na minha vida, era ter uma pessoa como eu tá ajudando empresas de pequeno e médio porte no mercado de eventos. Então, muito obrigado, uma boa noite, até mais, tchau!